Olá, boa tarde. Hoje, no nosso assunto de história, nós vamos falar sobre o Brasil no século XIX. O Brasil passou por mudanças políticas, econômicas e sociais, que contribuíram para o declínio da monarquia e a proclamação da República, ou seja, a queda da monarquia. Aí nós temos aí os aspectos sociais e econômicos, que são bem importantes para o nosso Brasil, para as transformações do nosso Brasil. Ao longo do século XIX, durante um período imperial, o Brasil se integrou no capitalismo mundial, que se difundia pelo mundo impulsionando pela industrialização europeia. Esse processo vinha ocorrendo desde o século XVI. Com o fornecimento das matérias-primas, a metrópole portuguesa e a consequente inserção do Brasil na lógica do capitalismo mercantil, com o advento da produção cafeeira, no século XIX, o Brasil passou a interagir a dinâmica do capitalismo industrial e financeiro, produzindo e exportando café. O Brasil passou a ser valorizado logo desse início, porque ele começou a exportar o café. Essa integração manteve o país como exportador de matérias-primas e importador de produtos industrializados, ou seja, ele exportava a matéria-prima e importava os produtos industrializados. Nesse período, o Brasil recebeu investimentos e empréstimos estrangeiros, provenientes sobretudo da Inglaterra. Esses empréstimos vieram mais da Inglaterra, que detinha o monopólio, que detinha o poder sobre as atividades de produção do Brasil e suas exportações. Ou seja, por ele ter feito esse empréstimo, quem tinha maior poder, quem tinha o privilégio primeiro de adquirir esses produtos do Brasil era a Inglaterra. Esses capitais foram investidos em melhorias para o país, como a instalação da estação de ferro e serviços públicos, como abastecimento de água, redes de esgoto e iluminação pública. No entanto, esses serviços beneficiaram apenas uma pequena parcela da população do país, como sempre, né? Nem todos são beneficiados com o poder governamental. A gente sabe que a maioria que a minoria é sempre mais beneficiada, e isso é uma injustiça que vem acontecendo desde o século antigo, desde o século XIX. A maioria das pessoas permaneceram vivendo em condições precárias, como até hoje a gente vê, né? Havendo uma grande contraste entre ricos e pobres. Isso é uma realidade que passa séculos e não muda. A partir do século XIX, destacou-se o cultivo do café. Atividades voltadas para a exportação, que gerava mais riqueza e que provocou transformações sociais e políticas no Brasil. Com a cafeicultura, formaram-se as oligarquias. O que são oligarquias? É uma palavra de origem grega que, no contexto brasileiro, refere-se ao domínio político das latifundiárias e pequenos grupos de famílias com grande poder econômico. Então, se formaram-se as oligarquias rurais, principalmente nas províncias do Sudeste, que é onde fica lá o Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades que a gente mais conhece, né? Nessa época, a província cafeeira de São Paulo tornou-se a mais rica do império. Apesar de seu poder econômico, que continuava com pouca autonomia em relação ao governo central, com isso os políticos paulistas, em sua maioria, membros de elites rurais, passaram a reivindicar maior autonomia para administrar a província, ou seja, para administrar o Brasil. E com isso aconteceu as disputas pelo poder político. Além da oligarquia cafeeira, os militares também estavam descontentes com o regime monárquico. A Guerra do Paraguai piorou, a situação econômica do Brasil foi levando o governo a contrair empréstimos, aumentando a dívida externa e também as cobranças de impostos. Ou seja, o Brasil
fazia empréstimo, ficava dependente de ter que arrumar algum ganho para cobrir esse empréstimo e com isso fazia o quê? Aumentava-se os impostos. Então, o exército brasileiro saiu do conflito fortalecido e os militares decidiram a participar da política do país. Oficiais de alta patente passaram a criticar abertamente o imperador, acusando-o de negligência em relação ao exército e de interferências indevidas nessas questões militares. Então, a partir da década de 1870, republicanos começaram a crescer principalmente em São Paulo. Em 1808, com a abolição da escravatura, a monarquia perdeu o apoio de elites agrárias escravistas que se sentiam prejudicadas e passaram a apoiar o movimento republicano. Diante disso, setores do exército se aliaram a republicanos paulistas e deram um golpe do Estado, derrubando a monarquia e proclamando a república em 15 de novembro de 1889. Aí embaixo, eu vou mandar para vocês os principais acontecimentos que marcaram a Primeira República. Vocês vão ver ele em formato de linha de tempo. Depois que vocês deem uma lida no conteúdo que eu vou mandar por print, para que vocês tenham um maior entendimento do assunto, eu quero que vocês reproduzam essa linha do tempo bem bonito no caderno de vocês, fotografem e enviem aqui no grupo. Eu quero no grupo, não é no privado, não. Cada um que for terminando de construir a sua linha do tempo, mandem aqui no grupo. Vou estar aqui esperando, tá bom?